A paz do Senhor Jesus, boa noite pessoal, tudo bem? É o pastor Marlon. A gente vai dar continuidade aqui a uma situação sobre a questão das palavras frívolas, né? Muita gente acho que entendeu, mas quer mais um pouco mais de informação dentro da Bíblia sobre palavras frívolas. Então, onde é que está essa passagem, né? Vamos fazer aqui uma breve oração, né? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade, honra a tua palavra, honra o teu evangelho, porque veio do teu coração, e eu creio que grandes coisas vão acontecer em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, Jesus está dizendo que existe uma responsabilidade espiritual com as palavras, não a dos outros, com a minha, que cada um vai prestar conta com a sua. O problema é que às vezes a gente quer se preocupar com a nossa, com a dos outros, com a do Beltrano, com a do Ciclano, quando eu tenho que me preocupar com o que eu estou falando, na verdade. E realmente o ser humano fala muita besteira. Eu, pelo menos, sou um. Eu fico me aconselhando direto, porque eu falo cada besteira que depois eu fico pensando, rapaz, por que eu falei aquilo? Meu Deus do céu, tem misericórdia da minha pobre vida. Né? Então, o que é a palavra frívola? Ela tem vários significados. É palavras precipitadas, tá certo? Palavras precipitadas. São aquelas palavras que você não deveria falar e você acaba falando, magoando a esposa, magoando o marido, magoando os filhos, magoando a pessoa que está do seu lado. Então, isso não agrada a Deus. Falar sem pensar. Veio na cabeça, pá, entrega, fala, né? Então, aquelas pessoas que não têm domínio próprio e quer falar o que quer, acha o que quer, e é do jeito que ela quer e pensa, e quem quiser que aguente, quem quiser, quem não quiser, saia. Tem gente desse tipo. Eu conheço gente desse tipo. E é de cargo ministerial, né? Ovelhinha pequena não, tá certo? E são palavras também que não agradam a Deus. Ou seja, que não está dentro do contexto do evangelho, tá bom? Que não está dentro do contexto do evangelho. Então, eu tenho que tirar as palavras frívolas da minha boca. Aí Jesus diz assim, no versículo 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí Jesus estava confrontando aqui os frutos dos fariseus e dos saduceus do homem, tá certo? Hoje, do homem hoje, os frutos dos homens hoje, né? Então, a boca fala que o coração tá cheio. Isso é fato. Então, a gente conhece uma árvore pelo fruto, tá certo? Então, é muito complicado. Mas, pastor, o senhor já falou isso ontem? Não, eu não falei isso ontem, não. Ontem eu falei só por cima. Agora eu estou dizendo que você, eu, nós, cristãos, temos que ter responsabilidade com o que falamos, porque nós vamos prestar conta do que falamos. Existe uma regra espiritual. Quando eu desejo o bem do meu próximo, esse bem recai sobre mim. Quando eu abençoo, Jesus manda eu abençoar quem me maldiz, aquela bênção vai cair sobre mim, sobre mim, tá certo? Então, isso é uma regra espiritual,
Então, quando eu amaldiçoo uma pessoa, também aquilo vai recair sobre mim. Tá certo? Então eu tenho que ter essa consciência. E o diabo dá maior valor a atrapalhar essa situação. Em Tiago, o apóstolo Tiago, pastor Tiago, como você queira chamar, na epístola dele aqui, no capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, eu tenho que ser perfeito no falar. Aí mesmo o bicho pega. Aí, meu amigo, o negócio prega. Porque às vezes a gente se desequilibra. É em cima de altar mesmo, embaixo de altar, é no meio da rua, é dentro da igreja, fora da igreja, é no estacionamento, é dentro do banheiro, é dentro de casa. Meu irmão, e fala besteira, e o peso espiritual depois vem, e não sabe por que é, tá certo? Então o Tiago tá dizendo assim, rapaz, a gente tem que parar de tropeçar no que falar e a gente tem que mudar o que falar. Porque assim, pessoal, nós vivemos num momento muito difícil hoje da igreja, tá certo? Onde certas teologias têm tomado de conta do evangelho. Não se prega o evangelho mais, se pregam teologias em cima da palavra de Deus. Não tem nada a ver com o evangelho. É completamente diferente, tá certo? E o povo também não se interessa em aprender o evangelho, a conhecer o evangelho. Aí chega qualquer pessoa com o microfone na mão, fala uma coisa fora de contexto, como eu já vi, pregador aí, 30 anos de ministério, falar versículo fora de contexto para justificar a sua opinião, como eu vejo isso acontecer, eu vi isso ontem acontecer, vejo acontecer. Eu já fiz isso já no passado, hoje eu não tento fazer mais, porque é um preço muito grande e as ovelhas inocentes caem naquele ensinamento errado e começam a praticar aquele erro, e aquele erro vai se tornando normal. Daqui a pouco nós vivemos num sistema religioso opressor, na realidade. O mundo gospel, uma fábrica que faz milhões de reais, na realidade é essa. O crente altamente consumista se tornou, e as pessoas não percebem isso. É o que eu estou falando aqui. Através dessas teologias aí, que não é o evangelho. O crente totalmente consumista, tá certo? Mas é tudinho, é tudinho. Não vou entrar em detalhes aqui não, porque eu não quero entrar em detalhes sobre isso não. Eu quero falar sobre o domínio da língua, porque senão eu vou acabar pecando aqui. Mas essas pessoas, elas não dominam a língua. Mas a questão não está na língua, está no pensamento. A língua é só um órgão que reproduz, mas é no coração que está ali, né, toda a manipulação e todo o engano. E elas não refreiam, porque precisam de libertação. Eu preciso, nós precisamos, temos que ter humildade nisso aí. Porque você vê que Jesus Cristo, quando ele chegou no templo, ele não alisou, não. Aí tem os satanistas, os filhos do diabo, que diz que Jesus pecou porque se irou. Não, ele não pecou, ele apenas simplesmente ele cumpriu o que estava escrito. O zelo da tua casa me consumirá.
vós fazeis da casa do meu pai corvis de ladrão, né? Fazendo comércio dentro da casa de Deus, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele veio resolver a parada ali, mostrar como é que deve ser feito, tá certo? Então, as pessoas, elas leem muito, estudam muito e começam a usar a língua para falar o que não deve e enganar as pessoas. E as pessoas vão se deixando levar e isso vai trazendo um grande prejuízo para a igreja de Cristo, não para Cristo. Porque o que é que Cristo tem a ver com isso? O que é que Cristo vai perder com isso? Cristo vai continuar sendo Deus. Agora, um homem sem Deus está ferrado. Desculpe a expressão. Tá certo? Então, é como Jesus falou em Mateus 12, 34. Raça de víbora. Como é que vocês podem tirar o que é bom que só tem o que é ruim? A boca fala o que o coração está cheio. Tá certo? Se o coração está cheio de evangelho, a língua vai falar do evangelho. Né? Aí ainda tem o grupo de pessoas que interpretam a Bíblia segundo o seu entendimento. Aí é o pior tipo de gente que tem. Porque aí é complicado doutrinar essas pessoas, porque elas têm um ponto de vista formado da Bíblia, segundo o que ela acha que é, não o que Jesus interpreta, como Jesus deve ver, porque não é como eu vejo, é como Jesus vê o certo. Aí a carnalidade rola frouxa. Por isso que vem as heresias, vem os escândalos, as confusões e as contendas. Por quê? Porque é segundo o seu entendimento, aí começa a falar aí, falar, e fala muita besteira, e o povo não entende, e o povo acha bacana também, né? Porque alimenta a alma também doentia, e dá tudo certo. Assim, no momento, né? Todo mundo sai feliz ali, mas e com Deus? Como é que Deus vê isso? Salmo 39, Salmo 39. Tem uma coisa que me chamou a atenção no Salmo 39. Todo mundo conhece, mas é porque Salmo 39 disse, versículo 1, verso 1, disse comigo mesmo, eu pensando comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Por que será, hein? É porque ele faltava domínio próprio, né? Porque se deixasse, meu irmão, entrava no embalo também. O problema da língua é a falta de domínio próprio, que o homem precisa ter. O fruto do espírito, ter domínio próprio. Então o homem precisa de domínio próprio. Para dominar a língua, os pensamentos, precisa de domínio próprio. É bem verdade que muitas pessoas nós conseguimos vencer, mas tem umas que tiram a gente do sério. Tem, tem. Comigo tem. Tem pessoa que tira você do sério. Aí é que está o problema. O problema não está na pessoa. O problema está em mim. Que não aprendi ainda a me dominar e não deixar um mau caratismo, um erro, uma interpretação errada, tirar a minha paz. Porque vai me afastar de Deus. Porque eu vou ficar com raiva, vou me magoar, vou me afastar de Deus. E vou falar besteira, depois eu vou ficar me culpando. E vou ficar triste, vou me afastar de Deus. Quem quer perder? Eu. Tá certo? Eu que vou perder. Então, eu vou colocar uma mordaça na minha boca para que eu possa não pecar contra Deus e não desagradar a Deus. Tá certo? Porque é de fundamental importância isso aí. O salmista, ele... eu acho engraçado.
porém uma mordaça na minha boca. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pensava que o homem tinha domínio, tava precisando de domínio próprio, hein? Domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Rapaz, domínio próprio. Mas, pastor, que pregação chata. Rapaz, realmente as minhas pregações são chatas mesmo. Porque eu não vou pregar nada para alimentar a doença de ninguém. Nem a minha e nem ninguém. Porque o evangelho, ele é mudança. Não é continuação de loucura. Como foi Judas e os fariseus, os saduceus, os escribas que continuaram loucos e como os sacerdotes. É mudança. É Jesus Cristo. Entendeu? Eu creio que tem que se levantar pessoas para pregar diferente, voltar a pregar o evangelho. Eu não vou falar o nome do pastor não, né? Um pastor conhecido aí, 30 anos de ministério, aí fez uma live aí, meu irmão, ele falou 30 minutos. Mas nesses 30 minutos, se ele falou 2 minutos do evangelho, foi muito. Mas dele, das conquistas dele, da história dele. Que eu quero saber disso, meu irmão? O ser humano precisa saber de Jesus, que Jesus está ensinando aqui, que dizendo que toda palavra frívola, eu vou dar conta, que eu tenho que ter responsabilidade, domínio próprio, meu irmão, com a minha boca. É isso que eu tenho que saber, ter consciência e viver isso aí. Não é uma palavra motivacional, que eu vou conseguir, que eu venci, que eu vim da roça e bababá. Meu irmão, parabéns para você, glória a Deus. Mas o povo, e sabe o que edifica o povo isso aí? O que é que mudou espiritualmente na vida do povo? O que trouxe de libertação na vida do povo? Ah, mas o povo chorou. E chorar? Até a cachorra que eu tenho aqui em casa, ela chora, macho. E depois tá fazendo a mesma sem vergonhice de antes. Meu irmão, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, é isso. Eu creio que não vai parar porque o ser humano, a natureza é caída mesmo, tá certo? Mas a responsabilidade de cada um do que fala vai pagar o preço. Eu tenho que me preocupar comigo e com quem quer ser ajudado. Quem quer dar lugar ao diabo, que dê, meu irmão. Tem gente aí, eu já vi tanta gente que cuida de drogado, de viciado. Eu já vi um dependente químico dizer assim: não, pastor, eu vou ajudar fulano de tal a sair desse mundo. Aí, acabou, foi se envolvendo de novo, tá os dois fumando pedra. Meu irmão, quem ajuda o ser humano é Jesus Cristo. A gente ora, a gente jejuma. Os meninos da comunidade, eu como pastor, eu jejuo pelos meninos. Por oração pelos meninos. Oro pelos meninos, que é obrigação do pastor, e pela minha casa também, pela minha mulher, pelos meus filhos, que é obrigação do pastor, do sacerdote, do dono da casa. Isso é eu e você, bebê. Isso aqui eu não estou tocando trombeta, não. É a nossa obrigação de marido, de homem, de Deus. Tá entendendo? Mas tem gente que não faz nada disso e fica cobrando aí dos outros aí sem mover uma palha. Nem jejuma, nem ora, nem busca, não faz nada. Aí vem cobrar dos outros. Então, aí o fariseu nato. Então, eu acho que chegou a hora de a gente poder conter mais a língua e falar da palavra. Porque quando a gente fala da palavra, a palavra é de Deus, ela se responsabiliza. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou dentro da palavra. Que eu tenho que ter domínio próprio. Que eu tenho que ter, entendeu? Botar uma mordaça na boca. Já que não tem, botar uma mordaça na boca para ver se essa língua fica em paz. Né? Que o atrevimento, que a soberba, a arrogância, a prepotência
se acalme, porque o negócio não é fácil. Então, a paz do Senhor Jesus, fica na benção aí. Boa noite, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Que a gente possamos ter domínio próprio sobre a língua, sobre a nossa mente, para que a gente possa mesmo te agradar e para que no grande dia do julgamento nós não sejamos condenados por palavras que não deveríamos ter dito. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos.